Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No ar, mais uma edição da TV JC, conversando com você, conversando com o público, com a nossa audiência. Trouxemos aqui para o estúdio, a produtora Boto, onde o programa é gravado, o presidente estadual da Emater, o presidente da Emater Pará, o advogado Joniel Vieira de Abreu. Joniel. Obrigado, Jess, por esse momento de realmente poder estar aqui com você e participar desse momento tão especial. Você veio para a região exatamente para quê? Agora, você está em Santarém? Assim, contextualizando a situação, eu sou da região, né? Eu sou da região oeste do Pará, natural de Monte Alegre. Então esse fluxo, esse trânsito, sempre na região, sempre às vezes acontece em decorrência até mesmo das questões familiares e às vezes questões realmente de tratativas institucionais. Nesse caso específico aqui é uma agenda institucional em que eu estou participando do movimento que o Estado lançou, por parte da Emater Pará, o programa Acelera-Ter. Então, o programa Acelera-Ter, que é da Emater Pará, voltado a intensificar ações no âmbito da agricultura familiar, iniciou a ação prática, vamos dizer nisso. Então, uma ação prática funcionando com entregas que já ocorreram no distrito de Curuai, no Lago Grande. Mas por que acelera a TER e não... A TER não estava funcionando? A assistência técnica rural, como é que é? Por que? Digamos que o que a gente tem, algumas pautas que devem ser observadas como prioritárias. A governadora Hanna, ao assumir a governança do Estado, ela apresentou algumas situações que ela diz, olha, você dirigente de órgão tem que observar aquilo que são algumas pautas prioritárias que o Estado tem que dar uma resposta, numa finalidade de a gente buscar, não fazer, digamos assim, alguns ajustes, mas buscar realmente intensificar algumas ações que são essenciais. Que ações são essas? Então, para a Emater, nós temos o que? A emissão de CAF e acesso a crédito rural. O CAF, que é o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, ele é o documento essencial que o agricultor tem que ter para poder se dar realmente por visibilidade enquanto agricultor. Receber recursos? Não, é a identidade dele. É como uma criança, quando nasce, se você não leva ao cartório, ela existe, mas não está realmente a existência formal. Você não consegue matricular essa criança. Nesse CAR, né? CAF. O que tem de informações? Todas as informações relacionadas à propriedade e o agricultor. Tá? A propriedade. E o agricultor também, tanto que a identidade dele de agricultor. Se ele quer se aposentar, se ele tem o CAF, ele não precisa provar que ele é agricultor, ele já tem a prova da identidade dele. Quantos filhos, quantas famílias moram na propriedade? Ele é também agricultor. Então atende não só ele, como também aos dependentes que estão envolvidos na propriedade. No Pará, quantas pessoas têm esse documento, o CAF? E já dizer assim, de número exato eu não vou te precisar, mas o número é muito pouco. Tá? Mas, por exemplo, o Pará hoje tem quantos agricultores da família, do setor familiar? Eu posso assim, só te passar assim, uma informação assim, em torno de um percentual naquilo que, percentualmente, naquilo que a recente pesquisa que foi publicada pela Secretaria de Agricultura Familiar apresentou, ou seja, quem recebe assistência técnica dentro do estado do Pará, na média, digamos, se chega a 10% de agricultores, são muitos. Então, desses que estão recebendo assistência técnica, esses têm a documentação. Os demais não têm. Então, houve uma espécie assim de desburocratização. Do total percentual, quantos têm a carteira? Dentro desse percentual que é assistido pela assistência técnica. Então, 20%? No máximo isso. Só, é pouco, isso, né? Muito, muito pouco. Mas o que está faltando? É por isso que o Acelera está aí também, né? Esse Acelera, ele entra nessa pauta. Tá? O governo federal, ele buscou desburocratizar isso, dando também às Secretarias de Agricultura, inclusive em Santarém, a Secretaria de Agricultura também está habilitada para emitir o CAF, né? Para poder realmente esse documento estar mais acessível ao produtor, ao agricultor, né? Então, mais que num tempo para trás ficava restrito as empresas de assistência técnica no Pará, a Emater. Então, consequentemente, o acesso ao documento ficava realmente mais restrito. Essa carteira, esse CAF, vamos dizer assim, ele é um documento federal. De repente vem o Ministério da Agricultura aqui e quer
jogar investir um determinado valor aqui na região, esse documento, e vamos dizer assim, assegura para o governo que aquela pessoa está registrada? Vamos por parte no processo, né? Ou seja, o documento, ele é um documento federal mesmo. Quem emite realmente é o governo federal. A Emater, ela faz o registro, né, do agricultor. Só que ele não está vinculado diretamente, eu vou pegar o documento e já vou estar realmente recebendo algum benefício. Não, ele é como se fosse uma chave que vai dar ao agricultor para abrir a porta. Ou seja, essa porta vai dar ele acesso a todas as políticas públicas que são destinadas ao agricultor familiar. Então, vai desde os benefícios previdenciários até as políticas dos diversos ministérios que estão envolvidas para o agricultor familiar. Como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida Rural. Para poder ele pleitear dentro desse programa do Ministério das Cidades, ele tem que justificar e provar que ele é agricultor. Prova como? O CAF, né? Tem alguns créditos rurais que não precisa de um documento a mais. Com o CAF ele já pode pleitear. Então, no caso, vai dar a ele N possibilidades realmente de acesso. A venda de produtos para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, o CAF vai dar essa possibilidade. Então, são N possibilidades que ele terá realmente diante desse documento. Então, por isso que o acesso ao documento ele é essencial, ele não pode realmente ser parâmetros onde você tenha dificuldade por parte do produtor em acessar. Ele é gratuito. Na Emater, a normativa que nós editamos, a finalidade é desburocratizar, ou seja, ela tem que ser realmente cumprida, e o produtor pode procurar a Emater para poder requerer o documento, que ele é um documento autodeclarativo. Então, o técnico da Emater não é delegado nem promotor, ele está lá para apenas fazer o registro e a emissão do documento. O governo do Estado, para implementar esse Acelera, né, ele vai investir quanto? Está em média na casa de 1 milhão, né, que é onde vai se envolver tanto a parte de aluguel de veículos, como também o impulsionamento com diárias, com técnicos e também combustível para poder circular e transitar pelo Estado. Então esse evento ele vai acontecer, essas ações acontecerão em forma de mutirão dentro do Estado. Inclusive lá no Curuai já se deu o primeiro mutirão dentro dessa frente. Recentemente houve uma mudança aqui na Emater, o escritório local da Emater, né? Essa mudança deveu-se a quê? Entrou um sociólogo agora, né? Saiu a pessoa que eu não lembro, não recordo o nome dela, e saiu. Por que essa mudança? Houve alguma coisa política? Existe alguma coisa política envolvida nisso aí? Não, às vezes as mudanças acontecem uma única realmente de ajuste administrativo. É que o coordenador anterior, o extensionista Elton, ele foi cedido para o Iderflor. E aí o Haroldo, que assumiu, né, já com uma atuação muito próxima daquilo que também é o ajuste que a gestão atual trabalha, né, dentro da diversidade. Então, agregou realmente condições para poder somar nessa base de implementação. Então, a finalidade mais é ajuste mesmo de gestão, em decorrência dessa cessão do empregado, do que realmente outras questões de fins realmente mais políticos ou coisa dessa natureza. Depois, aqui você fez o lançamento aí na região do Lago Grande, né? Isso. E qual é a outra ideia de lançamento aqui na região oeste do Pará? Nós temos o Baixo Amazonas, temos o Tapajós, a Calha Norte. Qual vai ser a próxima região? Eu penso que a gente vai só fracionar como é que está acontecendo isso, né? Dia 20 agora, em Belém, né, nós teremos o alinhamento com todos os gestores do Estado. São 12 regionais que o Estado tem na Emater e 144 chefes de escritório locais, porque cada um dentro do seu município. Então vão se juntar em Belém para fazermos o alinhamento desses mutirões. O caso do Lago Grande, ele é um caso excepcional porque ele já vai ser utilizado como referência que dá certo. Ou seja, os ajustes poderão acontecer, mas da forma como foi já planejada no projeto, se for executado, terá êxito, terá sim resultado positivo. Então, fiz questão de estar presente nas entregas. É uma espécie de projeto piloto. Muito bem, muito bem. Tá? Então, a ideia é que chegar no dia 20, apresentar os resultados que foram feitos e buscar por parte dos supervisores
das 12 regionais do Estado, o processo de implementação dentro das necessidades conforme a região. Você acha que com isso a agricultura familiar no Pará, que é muito importante, quando se fala em Pará em termos de agricultura, se pensa logo que o agronegócio só é que está se movimentando, está levando comida para o prato das pessoas, né? A agricultura familiar é muito importante. Você acha que com esse programa isso vai dar um impulso ainda maior para a agricultura? Dentro desse programa, Acelerater, a nossa meta é chegar a 222 milhões de acesso a crédito rural dentro do estado do Pará. Então, é impulsionar, sim, com recurso para que realmente tenha esse investimento dentro das propriedades. Porque, havendo recurso, aí você tem realmente o dinheiro na mão e, consequentemente, a efetivação do projeto. Então, a assistência técnica chegando, o recurso sendo acessado e a garantia de que realmente o produtor vai implementar aquilo de forma que dê resultado, que dê realmente, que resulte mesmo na sua qualidade de vida. Quando se fala em agricultura familiar, se pensa logo em lavoura, cultura do cacau, cultura da alface, né, mandioca e peixe. Está contemplado? Porque tem pequenos agricultores que têm lá o seu cativeiro, tem lá o seu criadouro de peixe. Esse setor de peixe, né, piscicultura, ela está contemplada? Nós temos por parte da própria política dentro do Estado, aí focando dentro do âmbito da Emater, essa deficiência, mas nós temos os profissionais aptos para o trabalho. Então, inclusive ontem no Lago Grande, conversando lá, que era uma equipe de pescadores, dizendo que a necessidade do profissional, o engenheiro de pesca ou em aquicultura, né, se há uma necessidade aqui na região oeste do Pará, a Emater tem que ser vista como um órgão de Estado com CNPJ por todo o Pará. Nada impede da Emater encaminhar um engenheiro em pesca ou aquicultura da região metropolitana para acompanhar a execução de um projeto em qualquer parte do estado. Ou seja, é esse olhar que o produtor, é esse olhar que as autoridades têm que ter quando olhar para a Emater. Por quê? Nós não temos no âmbito da Emater consolidado uma política de pesca. Então é algo que está em elaboração, penso que até o final ainda deste ano, a gente já esteja lançado essa política estadual, assim como já foi com outras políticas que já implementamos, cuja finalidade é dar essa visibilidade e essa atenção maior para a parte da pesca e da aquicultura dentro do estado do Pará, voltado justamente para o pequeno produtor. Eu tenho um pequeno agricultor, o pequeno empresário que labuta nessa área da agricultura, que tu acha que é importante e tu vais comunicar agora para ele com relação ao projeto? O que deve ficar bem claro assim para a família agricultora é que justamente o estado do Pará, ele tem essa frente, ele tem esse trabalho por meio da Emater Pará para prestar tanto assistência técnica como a extensão rural, onde comporta o acesso a todas as políticas públicas que são postas para a agricultura familiar. Tem que se entender também que a organização, seja da parte documental, como também a própria organização em associação, cooperativa, todo esse acompanhamento a Emater faz, porque é justamente onde você tem o fortalecimento por parte desses produtores e, consequentemente, isso vai agregar valor tanto realmente no produto como dentro da parte comercial e ter realmente aquilo que o Estado vem buscando implementar, que é garantir a qualidade de vida, que garantir que a política pública venha transformar para melhor a vida desse pequeno agricultor. O Joniel, se você não sabe, ele é articulista, escreve muitos artigos, inclusive no portal JC, né? E uma das facetas dele, por conta do fato dele ser pastor, é o posicionamento dele diferenciado em relação à maioria dos pastores, né? Ele é um pastor que a gente costuma dizer mais progressista, né? Ele tem umas posições mais progressistas, portanto, menos conservadora que a maioria dos pastores. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Isso. O pai dele, inclusive, é pastor da Assembleia de Deus também. Quem te inspirou? Teu pai? Quem é a figura da igreja, né? Da igreja
Assembleia de Deus que te inspirou para tomar esse posicionamento que não é muito, vamos dizer assim, muito comum dentro da igreja? Primeiro, né, a minha base mesmo de formação, né, eu nasci já num lar evangélico. Meus pais, quando eu me entendo por gente, é caminhando para a igreja evangélica, né, a Assembleia de Deus. Então, me criei realmente num lar evangélico. Saí da região para fazer seminário interno em Belém, então minha formação em teologia foi a minha primeira formação, né? E a leitura realmente da Bíblia, pela Bíblia, é ela que, digamos, vai te dar um norte assim muito maior de você buscar uma compreensão de mundo. Então eu vejo que a leitura que eu faço, a pauta que eu entendo que realmente deve ser trabalhada, é um olhar do Evangelho pelo Evangelho. Então, nós vivemos um problema muito grande no Brasil a partir de 2017, 2018, com essas ondas da polarização, em que principalmente o movimento evangélico passou a olhar o Evangelho a partir de uma ideologia política. Então, os caras passam a olhar os evangelhos dentro de um olhar da direita, ou alguém um pouco mais desantenado quer olhar o evangelho pelo um olhar de esquerda, enquanto que o evangelho ele antecede toda essa polarização, até mesmo dentro do âmbito mundial, porque esquerda e direita isso é reflexo da França, a Revolução Francesa e consequentemente, né? E os evangelhos antecedem. Então, na pauta de Jesus, tu não vai encontrar a direita ou a esquerda, como muitos tentam reproduzir até em sermões, né? Porque Deus está na direita, à esquerda, e começam a criar esses discursos. Mas essa questão da família, por exemplo, família não é muito mais conservador, né? Mais direita? Aí entra um outro equívoco também no Brasil de sair pontuando o que é conservadorismo e o que é uma pessoa... Progressivo. O que é o conservador e o que é realmente o que não é o conservador, né? Então, o extremismo, o que seria o extremismo? Então eu penso que a leitura, buscar o conhecimento, sempre também foi algo que realmente eu pautei muito dentro da minha vida. Então eu nunca trabalhei, seja da leitura da Bíblia, seja em fazer ciência, com achismo. Então, antes de migrar para a área do direito, eu tive uma formação muito sólida em teologia, na ciência da religião, nas ciências sociais. Fui professor aqui em Santarém, no IESP, na ciência da religião. Formei muitos padres, pastores. E se você conversar com os padres e pastores, mesmo eu de formação evangélica, você nunca vai encontrar um padre falando que o Joniel estava catequizando ou fazendo discípulo em sala de aula, porque eu sei distinguir o que é a ciência, o que é o meu ambiente da minha espiritualidade. Então, essa clareza de olhar o Evangelho de Cristo como sendo realmente o doação, partilhar, eu não consigo encontrar no extremismo. Então, ou seja, se entendem isso como progressismo, se entendem isso numa outra pauta, quem está olhando de fora é que vai interpretar, mas eu interpreto a partir não, isso é o que o Evangelho trabalha, é o que eu acredito de genuinamente o que é o cristianismo, não essa outra pauta que se tenta trabalhar de forma extremista. Existe alguma filosofia cristã, falando agora de um modo mais geral, cristã, não evangélico, igreja evangélica, mas cristã, em que tu pauta o teu pensamento, a tua conduta? O ensinamento maior, digamos assim, de Jesus é o partilhar, né? É o amor ao próximo. Tanto que tu vai ler toda a Escritura Sagrada, os ensinamentos dele é para amar o próximo como a si mesmo, né? João diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, ou seja, o amor a Deus não está de cima para o ser humano, ou seja, de cima para baixo, está do ser humano para com o próximo, e isso reflete realmente aquilo que é Deus. Só fazendo um parênteses, eu tenho até um amigo que fala que, eu perguntei para ele uma vez, se eu tivesse que cumprir apenas um mandamento, esquecesse os demais, qual é o que eu deveria olhar com mais atenção? Qual é o que eu deveria cumprir? Ele fala exatamente desse. É o amor, né? Ao próximo. O amor ao próximo acima de tudo, né? E todas as ações que você vai encontrar nos evangelhos, Jesus replicando esse ato. Tu vê no ato que Pedro corta a orelha do soldado, Jesus, o que ele faz? Manda recolher a espada e cola novamente a orelha do soldado. Ou seja, então o amor ao próximo, o gesto para com o próximo é o que realmente pauta a nossa civilização, vamos dizer assim, ocidental.
Não tem como a gente desvencilhar no Ocidente essa cultura cristã das nossas relações no dia a dia, porque os signos que nós passamos a construir, as nossas interações no nosso dia a dia está completamente imbricada com aquilo que é um olhar cristão. Então, e eu não consigo olhar o Ocidente pelo um olhar da onde eu não consigo, nunca vivi. Eu não posso olhar o Ocidente pelo um olhar do Oriente. É possível, com base nessa tua fala, fazer política sem cair nos extremismos, sem ser nem extrema direita, nem extrema esquerda, fazer uma política mais centrada? Eu sou teu adversário, mas eu não sou teu inimigo. Eu sou teu adversário, eu te respeito, eu sei, eu não posso ultrapassar determinados limites. É possível fazer isso? Eu penso que são âmbitos também diferentes e tem que ser analisada dentro daquilo que realmente é o fazer política. A pessoa tem que assumir o compromisso. Política, o ambiente dela é um outro olhar, né? Então, fazer política está dentro de um ambiente entre você realmente buscar, né, por meio das ações de Estado, por meio das políticas públicas, implementar algo que venha impactar de forma positiva para a sociedade. Então, quando você olha com esse olhar, aí você consegue refletir o que a Constituição estabelece, é aquilo que é a função do Estado. E o confronto da desigualdade social. É o bem, é uma construção de uma sociedade solidária, ou seja, o artigo 3º da Constituição é a prova, digamos, como é que o Estado deve realmente se portar, deve se comportar dentro realmente da interação social. Então, fazer política é um olhar a partir da Constituição. Aí eu não posso fazer política fazendo uma leitura religiosa a partir da Bíblia, porque a Bíblia é o manual de fé da espiritualidade. A política, o manual, a Constituição, o pacto em que o povo cria para poder, partindo de lá, se interagir entre si. Então, o erro está aí, Géser, porque às vezes a pessoa quer fazer política olhando para a Bíblia, para a religião, enquanto que tem que olhar para a Constituição, para aquilo que foi pactuado entre aqueles que compõem a sociedade. Se um fiel, uma fiel, ele te procura para saber, pastor, eu preciso votar para presidente, tá? Eu queria que o senhor desse uma orientação para mim. Você vai dizer, procura a Constituição? Não, aí, digamos assim, são situações, né? Quando você vai para um voto, você digamos assim, não tem uma caixinha mágica para poder avaliar qual é realmente a verdadeira decisão de quem está a falar. Então você tem algumas pistas a considerar. O histórico. Ou seja, quem está se apresentando, olha o histórico. Ou seja, ele está dizendo que ele vai defender aquela pauta. No histórico dele, ele defende mesmo aquela pauta? Ele já defendeu ou sempre se opôs? Porque é muito fácil você analisar isso. A contradição entre o que você fala e o que você faz, basta você observar os fatos que antecederam aquela pessoa até aquele posto, que você vai ver se é hipocrisia ou não aquilo que ela está a falar. Se é mera falácia, você já sabe, não tem credibilidade, né? Então, ou seja, as orientações elas têm que ir nesse sentido, para que realmente a pessoa se sinta palpável, com razão, pé no chão, e observar realmente a decisão com clareza. Eu estava a conversar ontem na reunião com os pescadores e falando para eles sobre a extensão rural. Eu digo, se vocês forem votar nestas eleições e vocês entendem que a extensão rural, ou seja, a terra pública, ela é importante para transformar a qualidade de vida de vocês, vocês têm que votar em quem defende a terra pública. Porque se vocês forem votar em alguém que tem uma outra agenda, vocês vão dar um voto errado. Isso é muito importante, perceber se o discurso do candidato é distante da prática, do que ele faz no dia a dia. Muito bem, porque aí você tem às vezes a pessoa que se diz que é defensora da família, defensora de Deus, de pátria, mas que na prática você vai perceber que vai na contramão. Ah, eu sou defensor da pátria, mas bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Aí que contradição é essa, né? Então, essas pautas que são levantadas é justamente onde você tem que ter a clareza de perceber aquilo que é o espontâneo e verdadeiro e aquilo que é a hipocrisia, aí que realmente não é a verdade. Leonel, muito obrigado. Claro que a gente vai te trazer outras vezes aqui, porque tem sempre muitos assuntos. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que lê muito, né? Uma pessoa que está tendo uma experiência, ao meu ver, muito importante num cargo público de dimensão estadual, né?
e que você contribui, sim, você contribui muito para a carreira pública, no sentido de você qualificar a carreira pública como um exercício de cidadania, principalmente. Muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Tá, obrigado, Jéssica, pela oportunidade, tá? Estou sempre à disposição, tá? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelo que você representa para a nossa região, o jornalismo com seriedade, e sempre é uma satisfação realmente estar dialogando com você, temáticas instigantes que realmente vêm edificar e vêm servir realmente de grande contribuição para toda a sociedade. Obrigado você pela audiência, obrigado você por estar nos prestando atenção nesse papo assim maravilhoso, muito gostoso com o Joniel. E até a próxima. Tchau!